Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou contar para vocês uma história que está num livro maravilhoso chamado Pontos e Contos, e quem nos conta é o Espírito Irmão X pelas mãos de Chico Xavier, e ele vem nos contar sobre aquele momento maravilhoso e sagrado em que Jesus esteve aqui na Terra, passando seus ensinamentos, nos trazendo harmonia, nos trazendo conhecimento sobre aquilo que a gente precisava buscar para conseguir se libertar dos pesos e das amarras que a gente trazia de encarnações e encarnações endividados pela nossa inferioridade ainda, né? Pela nossa pequenez espiritual. E é uma história maravilhosa que se chama Simeão e o Menino. E nessa história, o irmão X nos conta que, certa vez, após o nascimento de Jesus, Simeão estava lá no templo e foi saudar a criança, né? Foi saudar Jesus no templo de Jerusalém, onde estava lá com Maria e com José. Episódio tão lindamente descrito, né, no Evangelho de Lucas, e que o irmão X vem nos contar, nos trazer detalhes, né, desse conto em que ele nos diz que Simeão chegou, pegou Jesus no colo, se afastou um pouquinho ali de Maria e de José com aquele bebezinho maravilhoso, né, que ele já sabia, ele já sentia no seu coração que era sim o Messias enviado, né, o Cristo que vinha para trazer a libertação dos povos, né, a nossa libertação. E ele começou a conversar com aquele nenezinho. E ele começou a perguntar. Segundo o irmão X, ele dizia para o menino: Celeste menino, por que preferiste a palha humilde da manjedoura? Já que você veio representar os interesses do eterno Senhor da Terra, né, os interesses de Deus, por que você não veio através de uma linhagem imperial, né? Por que você não veio ao lado dos grandes políticos que vivem, né? Ao lado de Augusto, o Divino, para defender o flagelado povo de Israel? Por que você não veio ao lado dos grandes magistrados, né? Dos grandes entendedores, das pessoas que têm poder, né? Você poderia ombrear com os patrícios ilustres, você poderia se movimentar entre legionários, tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo a nossa libertação. Por que você não veio, Celeste menino, ao lado dos poderosos da terra, né? Para poder preparar no nosso meio, né? No mundo em que a gente vive, o ministério santo. O que vai ser de ti, meu querido enviado? Sem um lugar no sinédrio, perguntava Simeão, porque ele não entendia, diante daquilo que ele conhecia de mundo e daquilo que ele vivenciava, como poderia uma criança tão pequena e nascida em um lugar tão sem prestígio, né? Uma manjedoura, aquele lugar onde os animais comem, né? Deitado sobre a palha ali, naquela simplicidade, naquela humildade, e ele entendia que aquele bebê tinha vindo para revolucionar o mundo, né, com os seus ensinamentos, com a sua vivência. E ele se perguntava, mas como? Por que você veio dessa maneira? Entendendo que tinha alguma coisa errada ali, alguma coisa não batia para aquele conhecimento que Simeão tinha da vida, das pessoas que eram aquelas que levavam as grandes modificações, que faziam o mundo andar, né? Ele não entendia. E Jesus, o bebezinho, né, que estava no colo dele, escutou tudo aquilo que ele dizia e mostrou um sublime sorriso. Ele ria para Simeão. Só que o ancião, tomado de angústia, olhou ele mais detidamente e continuou com os seus comentários, né? Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Você vai conseguir sentar entre os poderosos? Você vai conseguir escrever novos livros de sabedoria, né? Vai conseguir improvisar discursos que vão obscurecer os grandes oradores de Atenas e Roma? Vai amontoar dinheiro o suficiente para redimir os que sofrem? Vai erguer um novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Vai ordenar a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel?
Simeão continuava cheio de indagações, que eu acredito que são as indagações que a gente também faria se estivesse lá, né? Como que aquele bebezinho, nascido de maneira tão humilde, sem nenhum prestígio daquilo que nós conhecemos como prestígio, né? Daquilo que nós entendemos como necessário, né? Para o crescimento. A gente é muito apegado a isso, né? Para a gente é necessário ter dinheiro, ter poder, ter fama para conseguir ter sucesso nos empreendimentos, né? E Simeão achava isso mesmo, como nós, 2000 anos depois, ainda muitas vezes pensamos, né? E depois de um longo intervalo, ele perguntou, entre lágrimas: me diz, criança divina, onde representarás os interesses do nosso Supremo Pai? E o menino ergueu então aquela mãozinha pequenininha, mãozinha de bebê, e começou a bater muitas vezes no peito envelhecido daquele homem que, segundo o irmão X, já se inclinava para o sepulcro. Um bebezinho que estava ali batendo a sua mãozinha no peito daquele homem que tantas indagações fazia. E nesse instante, Maria se aproximou, pegou o filho nos braços, né? E se foram. E nos conta o irmão X que o Simeão não entendeu muito bem o que aconteceu naquele momento e achou que ficou sem resposta. Porém, depois do seu desencarne, depois que Simeão retornou à pátria espiritual, ele foi entender que Jesus não o deixou sem resposta, apesar de no momento ele não ter entendido a resposta que o mestre o dava. O bebê, sublime, num gesto silencioso, pondo a mãozinha no peito daquele senhor, quis dizer que ele não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Ele vinha da casa do Pai justamente para representar o Pai no coração dos homens. E só depois de desencarnado, Simeão foi entender essa lição tão maravilhosa que Jesus, ainda bebê, já deixava para todos nós. Para ele e posteriormente para todos nós. E quando a gente pensa sobre isso, a gente reflete que até hoje a gente ainda se questiona muito sobre isso, né? Achando que para sermos vencedores na vida, que para sermos aceitos, que para sermos entendidos mesmo, né? Que a gente precisa ter essas conquistas, né? Precisa ter muito dinheiro, precisa ter o poder de falar e ser obedecido onde for, precisa ter fama. A gente ainda se apega tanto a essas questões efêmeras, né? Sendo que a lição já veio aí há cerca de 2000 anos, nos ensinando que não, que o verdadeiro crescimento, que a verdadeira conquista que a gente pode levar da onde nós estamos, né? Da nossa vida, é a conquista do coração, é a modificação dos sentimentos. O que adianta nós buscarmos e conquistarmos essas coisas efêmeras que com o tempo a gente pode perder se a gente não conseguir conquistar paz no coração? A gente vê aí tantas pessoas que conseguiram conquistar aquilo que almejavam, né, materialmente, mas que o coração ainda está inquieto, ainda está sofrendo. E isso vem mostrar para a gente muito claramente que a verdadeira conquista, ela é dentro da gente, ela é interior. Não que as conquistas exteriores não tenham importância. É lógico que é importante a gente conseguir ter um trabalho, para conseguir dar uma vida adequada, né, para os nossos familiares, para aqueles que nós amamos. É importante a gente ter conquistas de todos os âmbitos, mas eu acho que o ensinamento que o irmão X traz para a gente aqui, nos lembrando essa passagem tão maravilhosa de Jesus aqui no nosso orbe, é justamente para a gente conseguir colocar as coisas no seu devido lugar. Olha só, enquanto você está encarnado, é lógico que as coisas da carne, né, as conquistas da carne são importantes, mas elas não são o mais importante. E a reflexão eu acho que vem justamente para nos lembrar isso. Aqui nós estamos dando maior importância, maior valor na nossa vivência hoje, no nosso dia a dia. A gente está utilizando as nossas conquistas no plano material para termos uma vida gostosa, tranquila, satisfatória, ou nós estamos nos tornando escravos dessas situações, desses ganhos, dessa materialidade, né? Que a gente se lembre sempre da mãozinha daquele pequeno bebê batendo no coração,
do Simeão, nos ensinando que a grande conquista, que a grande vitória nós teremos quando nós conseguirmos trazer o nosso coração em paz. E para que a gente consiga esse intuito, para que a gente consiga atingir esse patamar evolutivo de ter serenidade, de ter paciência, de ter amor, de ter fraternidade, a gente precisa começar a trabalhar o que está lá dentro. Isso sim deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. A gente não deve abrir mão do resto, mas a gente deve pôr cada coisa no seu devido lugar. Que adianta eu conquistar o mundo se o meu coração não está em paz? E é essa busca. É isso que a doutrina espírita vem falar tão fortemente para a gente sempre, né? Nos estudos, seja nos estudos de Kardec, seja nas obras do Chico, que a grande conquista é a conquista do espírito imortal. É aquilo que o tempo não leva, não destrói. A grande conquista é a transformação do nosso interior. Nós conseguimos nos libertar do homem velho, entre aspas, né, que nós trazemos no nosso coração, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com as nossas vaidades. E isso não se dá do dia para a noite, mas que a gente precisa começar a trabalhar todos os instantes para o nascimento do homem novo. O nascimento desse eu mais espiritualizado, mais ciente daquilo que é importante na nossa vida, mais ciente da busca da paz, da busca do amor, da harmonia com aqueles que estão ao nosso redor, que não são obrigados a pensar igual a gente, mas que a gente deve ter essa harmonia, essa aceitação, para ter esse bem viver, né? Para ter essa plenitude em vida. Fica aí a nossa reflexão de hoje, que a gente possa, sempre que a gente estiver perturbado, que a gente estiver meio sem rumo, lembrar dessa cena tão maravilhosa e tão poderosa, daquele bebezinho maravilhoso que era Jesus, pondo a mãozinha no coração de Simeão, que a gente imagina ele colocando a mão no nosso coração e nos lembrando que a nossa grande libertação, que a nossa grande conquista vai ser o dia que a gente conseguir renovar os nossos sentimentos. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês nas nossas reflexões e nos vemos na próxima reflexão.